Então, primeira questão. Um alcano encontrado nas folhas de repolho contém em sua fórmula 64 átomos de hidrogênio. O número de átomos de carbono na fórmula é... Então, essa questão aqui eu passei para vocês, tá? Então, vamos fazer a resolução dela agora. Então, o que eu tenho que saber? Naquela última aula, a gente trabalhou as fórmulazinhas para a gente definir as quantidades de átomos dos hidrocarbonetos, certo? Dependendo da classificação dele, né? Se é o alcano, se é alceno, ou se esses são alcinos. Então, vocês sabendo aquelas formulazinhas que eu passei para vocês, vocês marcam qualquer questãozinha referente à quantidade de átomos de carbono e de hidrogênio com facilidade. Aqui eu tenho o seguinte, está falando que tem 64 átomos de hidrogênio e está perguntando o número de átomos de carbono no alcano, olha, no alcano encontrado nas folhas de repolho. Então, nas folhas de repolho, vocês vão encontrar compostos orgânicos, certo? E compostos orgânicos que contêm carbonos e hidrogênio. Então, vamos lá. Vocês lembram daquelas formulazinhas? Então, eu tinha a primeira fórmula, a fórmula do alcano era o quê? Eu vou colocar aqui no ladinho, aqui, ó. Era CnH2n mais 2, olha. Essa é a formulazinha de quê? Dos alcanos, ó. Vou até colocar aqui, ó. Dos alcanos. Vou colocar assim que dá para ver aqui. Que é alcano, tá? Essa formulazinha aqui você define a quantidade de átomos de carbono e de hidrogênio. Dos alcenos, vamos ver se a gente ainda lembra. Olha só. Dos alcenos vai ser, vou colocar logo aqui a palavrinha aqui. Alceno. A letra está saindo um pouco torta, pessoal. É porque eu estou escrevendo com o mouse aqui. Então, os alcenos, qual é a fórmula? CnH2n. Tem mais? Tem não. Só essa daqui, ó, dos alcenos. CnH2n. Aí nós temos o outro hidrocarboneto, que é o quê? Que é os alcinos. Olha só, alcinos. Ó. Tem o restante da palavra. Estou colocando só metade da palavra aqui, pessoal. Os alcinos é como? É o contrário dos alcanos. Então, vai ser CN, olha, H. O contrário que eu digo quer dizer que vai mudar apenas o sinal, olha. Então, 2N menos 2. Olha. Então, aqui eu tenho a fórmula para me encontrar a quantidade de átomos dos alcinos. Então, ambos aqui, olha, qual a diferença desses compostos aqui, desses hidrocarbonetos? A diferença é em relação às insaturações, não é? Que dá para a gente definir. Por exemplo, os alcanos, eles apresentam ligações simples, apenas uma ligação covalente entre átomos de carbono. Os alcenos já apresentam ligações duplas, isso entre átomos de carbono. E os alcinos apresentam ligações triplas entre átomos de carbono. Então, por aqui você já vai ter basicamente uma noção de como é que funciona o hidrocarboneto, os compostos de carbono e hidrogênio, certo? Então, vamos lá para a resolução da questão. Então, aqui, ó, ele fala que é um alcano. Se é um alcano, o que acontece? Eu vou utilizar, olha, essa primeira formulazinha aqui, ó, para definir a quantidade de quê? De carbonos que ele está pedindo. Ó. O número, olha aqui a pergunta, o número de carbonos nessa fórmula de alcano, né? Nesse alcano que é encontrado nas folhas de repolho. Então, vamos lá. Eu pegando a fórmulazinha, o que eu tenho? Olha só, o Nzinho, ele determina o quê?
ele determina a atomicidade. O que seria isso? É os átomos de carbono. Então, eu tenho aqui, esse N vai determinar a quantidade de carbonos. A de hidrogênio é definida, a quantidade de átomos de hidrogênio é definida pelo restante da fórmula aqui, olha. Então, ele fala o seguinte, ó, que a fórmula contém 64 átomos de hidrogênio. Então, o que eu posso deduzir? Eu posso deduzir que o hidrogênio é 2N, olha, mais 2. Esse 2N mais 2 vai me dar o quê? Vai me dar a quantidade aqui, olha, de hidrogênio, que é o quê? Que é 64. Olha o tanto que é tranquilo. Então, se eu sei que 2N mais 2 é igual a 64, qual vai ser o valor de N? Se eu tirar, olha, 2N mais 2 vai ser igual a quanto? Vamos eliminar 2N, ó, se eu eliminar mais 2, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 60 e 62, não? Vou ficar com 62, ó, tirando esses dois aqui, olha. Então, agora já ficou mais fácil de eu determinar o valor do N. Ou seja, esse N, então, a fórmula, o 2 multiplica o N, olha, certo? Lá na fórmulazinha, quando eu for substituir, o 2 multiplica o N. Então, eu ia ter 2 vezes, ou 2 feio, mas dá para entender. 2 vezes o quê? N, que vai ser igual a esse 64, a esse 62 aqui, ó. Porque deu 64 porque eu somei mais 2. Então, o N vai ser o quê? Vai ser a metade de 62, não é? Qual o número que eu multiplico 2 para dar 62? 31. Vamos participar. 31. Então, 2, olha, vezes 31 vai ser igual a 62. Olha o tanto que é simples, olha. Então, o valor de N vai ser igual a quanto? 31. Então, Cn aqui, olha, a quantidade de carbonos vai ser igual a 31. Tem essa alternativa? A alternativa é aqui, olha. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Sempre Não? elimina. Ei, professor, sempre elimina um 2, é? Não, eu eliminei esse 2 aqui para facilitar, olha. Se você observar, quando for lá no alceno, por exemplo, não tem o mais 2. Já no alcino tem menos 2, olha. Entende? Na maioria das vezes, por exemplo, se eu perguntasse nessa questão aqui, qual a quantidade de, por exemplo, o alcano contém 31 carbonos. Qual a quantidade de átomos de hidrogênio que contém nesse alcano? Aí ia ser quanto? 64. Aí eu ia pegar, olha, o 2 aqui, olha, eu já ia pegar o 2, ia multiplicar por quanto? Pelo 31, olha, pelo 31, mais o quê? Mais 2. Então, 31 vezes 2, ou 2 vezes 31, é igual a quanto? 62 mais 2, que vai me dar o valor de 64, Ah, sim, entendi. certo? Pois beleza, então. Então a gente já encontrou aqui, ó, pediu a quantidade de, de átomos de carbono no alcano encontrado nas folhas de repolho, que é o valor de 31 átomos, certo? Então a fórmula desse composto seria como? É interessante a gente colocar isso aqui, é igual a 31, C31, H quanto? 64. Então, aqui ó, é a forma molecular desse alcano aqui que é encontrado nessas folhas de repolho, que o autor fala aqui, dessa universidade aqui. Ó. Beleza?